para participar com a gente no Expediente Futebol, que é o Luiz Eduardo Batista, o BAP, vice-presidente de Relações Externas do Flamengo, a partir de agora ao vivo com a gente. BAP, antes de mais nada, muito obrigado pela atenção aqui com o Fox Sports, muito obrigado pela presença aqui no Expediente Futebol. Temos aqui muitos comentaristas, mas eu já vou abrir aqui o nosso papo, BAP, com a pergunta que todo torcedor do Flamengo está fazendo nesse momento. O jogo contra o Boa Vista, quarta-feira, BAP, terá ou não terá transmissão? Seja bem-vindo ao Expediente. Boa noite aos amigos do Expediente da Fox aí, uma satisfação estar falando com vocês novamente. Vamos aqui direto ao ponto. O Flamengo entende que ele tem um direito líquido e certo. O Flamengo está se preparando para fazer uma grande festa da democracia, do acesso do consumidor ao produto da gente. E se depender do Flamengo, com certeza a gente vai transmitir o jogo no dia 1º de julho. Muito bem, tá aí o BAP, então, falando sobre essa possibilidade mesmo, né? A emissora ingressou com uma ação cautelar na Vara Civil do Rio de Janeiro. O Flamengo já tomou ciência também disso tudo, e eu estava lendo, né, os autos da defesa da emissora, que alega que a MP do governo federal ela é inconstitucional. O Flamengo já tomou conhecimento de toda essa documentação, BAP? Com toda certeza, a gente já tomou conhecimento disso tudo, nós temos trabalhado em cima disso desde sexta-feira passada, nós já respondemos a respeito disso, como você muito bem colocou, está no juizado no Rio de Janeiro, e isso deve estar sendo decidido entre hoje e amanhã. Nós estamos muito, muito confiantes de que o nosso direito é líquido e certo. Muito bem. Mauro Naves, te interrompi ali no Palmeiras, Mauro. Deixa eu rolar a bola então para que você abra o papo aí entre os nossos comentaristas, Mauro. Fique à vontade aí com o BAP. Não, tranquilo, prazer enorme, Luiz Eduardo. Eu podia até perguntar para ele se o Jesus já pediu o Dudu no Flamengo também, em algum momento, né? Fala-se tanto do Dudu, mas eu não vou começar por aí não, até porque sei que o Jesus é sim fã do Dudu, mas enfim, não tá precisando dele lá não, tá com um time muito bom. São tantos questionamentos, né? Assim, você fala muito de dinheiro, já vi umas últimas entrevistas, você reforçou que o Flamengo não estava precisando de dinheiro quando foi buscar 40, 50 milhões, não sei, era só para dar uma oxigenada no caixa, etc. Qual a previsão de prejuízo que o Flamengo trabalha para esse ano? Essa pandemia vai pegar o time de maior receita em pedaço, assim, já tá para ter uma estimativa, já se sabe, falta de torcida, patrocínio que vocês perderam esse tempo todo, já dá para ter uma ideia do tamanho do baque, e o Flamengo tem pernas aí para segurar esse baque? Prazer em falar contigo. Boa noite, Mauro, obrigado pela pergunta. Eu estimo que o impacto do Flamengo foi da ordem de 80 milhões de reais. A gente hoje já tem uma visão um pouco melhor a respeito disso. Nós entendemos que, do ponto de vista de caixa, a gente já fez os movimentos que eram importantes para, de alguma forma, mitigar esse problema com a postergação de alguns pagamentos para o ano que vem. Isso não foi um privilégio só do Flamengo, isso aconteceu com muitos clubes, enfim, em todos os continentes. Mas nós entendemos que, do ponto de vista de resultado econômico, dependendo das conquistas que nós tenhamos esse ano, e nós sempre trabalhamos com a possibilidade de conquistas, que é o objetivo maior do clube, nós podemos ter surpresas positivas em que pese toda essa pandemia dramática que afetou todos nós aí. Muito bem. Edmundo, rola uma bola, Edmundo. É muito bom conversar com o BAP, né? Ele é muito esclarecedor, muito claro, transparente em suas respostas. Muito boa noite a você, obrigado por participar do nosso programa. BAP, a minha pergunta é um pouquinho mais longa, assim, mais distante, vendo no futuro. No futuro, o Flamengo pretende se desvincular da emissora que transmite jogos do Campeonato Brasileiro também, e a partir daí a Flá TV transmitir todos os jogos do Flamengo? Boa noite, Edmundo. Prazer falar contigo. Prazer só não é maior porque você não é rubro-negro. Mas tirando isso, tá tudo certo.
Você me fez sofrer quando eu era mais jovem, tá certo? Mas, tirando isso, enorme satisfação falar contigo. Olha, Edmundo, obrigado pela pergunta. A Globo é o maior parceiro comercial do Flamengo. Nós prezamos muito a relação com a Globo e nós não temos um plano de longo prazo de não estarmos com a Globo. A gente precisa aprender na vida a concordar e discordar. Nós temos um ponto de vista divergente neste momento a respeito do Campeonato Carioca, mas o Flamengo é cumpridor de todas as suas obrigações. O Flamengo tem um contrato para a transmissão do Campeonato Brasileiro até 2024. O Flamengo vai cumprir esse contrato tal e qual. O mundo mudou muito, Edmundo, nos últimos 10, 15 anos, felizmente ou infelizmente. Tá certo? Você tem múltiplas plataformas, tem múltiplas formas de acesso, e a verdade é que o consumidor ficou um pouco esquecido no texto base da Lei Pelé de 1998. O mundo caminhou, a tecnologia possibilitou uma série de novas possibilidades e acesso para o consumidor, e nós entendemos que é chegada a hora do Brasil acordar para isso. Não é contra João ou contra Maria, é a favor do consumidor final, da democratização do acesso ao conteúdo. E dentro desse contexto é que se coloca essa disputa agora com a Rede Globo. A disputa é absolutamente pontual, ela não macula de forma alguma a relação, o apreço e a admiração que a gente no Flamengo tem pela Rede Globo. Ô Bap, hoje eu tive a oportunidade, a gente tem aqui também o Leandro Quezada, o Facincani e o Savoy vão perguntar, mas só para não perder aqui o gancho, hoje eu tive a oportunidade de bater um papo ao vivo também nas nossas plataformas digitais com o ex-presidente do Flamengo, Márcio Braga. E ele lembrou, Bap, nessa entrevista, o movimento do FAF, lá no fim dos anos 70, né? A Frente Ampla pelo Flamengo, que ele fazia parte, né? Que culminou na eleição em 77 e toda a história que o Márcio Braga começa em seu primeiro mandato. E ele disse que naquela ocasião ele também teve uma disputa judicial com a emissora que detinha os direitos, com a mesma emissora, a Rede Globo, né? E eu senti o tom dele, que ele hoje é a favor de um diálogo com a emissora. Ele deixou isso bem claro. Vocês também alimentam essa possibilidade de tentar, antes que caminhe, e parece que vai caminhar para uma batalha judicial, que haja um acordo, que haja um diálogo, para que o Flamengo possa exercer o direito dele, baseado na MP, recentemente divulgado pelo governo federal, ou não? É uma questão que o Flamengo, olha, não tem mais conversa e agora a gente vai fazer do nosso jeito, que a gente entende ser correto. Obrigado pela pergunta. A relação que a gente tem com a Globo é próxima. Nós estivemos discutindo esse assunto, Leandro, nos últimos 14, 15 meses. A discussão da transmissão do Campeonato Carioca não começou agora, ela começou há muito tempo. Nós já tínhamos manifestado ao longo do ano passado, com antecedência necessária de pelo menos 10 meses, do que estava por acontecer. Eu perdi a conta do número de propostas e contrapropostas que nós trocamos. No nosso entendimento, ao longo do tempo, a Globo foi, por uma série de questões, algumas de domínio dela, outros não, como a pandemia, como a situação macroeconômica do país, a situação econômica especificamente da Globo, mas por uma série de razões nós não pudemos chegar a um acordo. Então, enquanto não havia esta medida provisória do presidente Jair Bolsonaro, era uma situação. Nós chegamos a discutir esse assunto com eles até um dia antes dessa medida provisória, tá certo? Quando saiu a medida provisória, nós entendemos que a medida provisória é um ato jurídico perfeito e não cabe contestação a esta medida provisória enquanto ela estiver válida. Então, nós entendemos que, enquanto mandante, nós temos os direitos de transmissão do jogo contra o Boa Vista, porque o contrato da Globo com os demais clubes, ele tinha uma provisão para caso o Flamengo não... caso esses clubes não mostrassem os jogos do Flamengo, que eles teriam um desconto de, se não me engano, 25% no que seria pago para eles. E foi exatamente o que aconteceu. Então a gente entende que isso já está precificado, já está pacificado. E que o direito do mandante é claro, cristalino e líquido do Clube de Regatas do Flamengo.
Então, nós entendemos que, neste momento, não cabe mais você negociar comercialmente o que nós não conseguimos acertar no último ano de conversa. O tempo é curto, o jogo é no dia 1º, e vocês que são de televisão sabem muito bem o esforço e o trabalho que tem por trás de você botar qualquer jogo no ar. Ainda mais em se tratando da Flá TV, a Flá TV sendo uma iniciante nesse processo. Então, a Globo, dentro do direito dela, judicializou esse assunto, e o Flamengo já considerava que isso ia acontecer, o Flamengo está preparado para isso, o Flamengo respondeu adequadamente, nós estamos agora aguardando a decisão do juizado no Rio de Janeiro para isso, para que a gente possa mostrar esse jogo para todo o país. Muito bem, Flamengo e Boa Vista, na quarta-feira, dia 1º de julho. Leandro Quesada, o vice-presidente de Relações Externas do Flamengo, Luiz Eduardo Batista, o BAP com a gente. Quesada. Um abraço ao BAP, é a primeira vez que eu converso com o BAP, um prazer tê-lo aqui. Eu queria mudar o assunto para o Jesus, eu não sei se alguém tem mais alguma pergunta a respeito de transmissão, de direitos de transmissão, mas eu queria falar do Jesus. Fica à vontade, Quesada. Porque, BAP, a gente viu... Tudo bem, um abraço para você. A gente viu todo o esforço que o Flamengo fez para trazer o Jesus. Depois aconteceu tudo isso, algo fenomenal na história do Flamengo, do próprio Jesus, ganhando Libertadores, ganhando Brasileiro, quase ganhando o Mundial, fazendo para mim uma grande partida contra o Liverpool, início da temporada ganhando um monte de coisa também. E o esforço para mantê-lo por mais um tempo. Isso foi muito legal porque eleva o nível do nosso futebol, não é? Sem dúvida alguma. Mas sempre há um risco de perder um profissional desse quilate, BAP. Você conhece futebol, você sabe disso. E lá em Portugal sempre vem uma historinha em meio a essa reta final do Campeonato Português, que o Laje não vai ficar no Benfica e que o Benfica tem o Jesus como prioridade e que o Porto, ganhando ou não deve ter mais o Sérgio Conceição porque ele está na mira do futebol da Alemanha. Como vocês trabalham internamente isso? Quer dizer, a gente praticamente nem retomou ainda o futebol, o Flamengo só fez um jogo contra o Bangu, mas vem da Europa, né, essa informação de que 2 grandes de Portugal estão de olho no principal técnico do Brasil. Um abraço para você, Bá. Boa noite, Quesada. Um prazer falar contigo também. A gente vê isso tudo com muita naturalidade e eu devo confessar para vocês que nós ficamos lisonjeados com isso. Eu entendo que isso é um reconhecimento ao trabalho que o Jesus fez no Flamengo enquanto profissional. Nós fizemos um esforço importante, como você mesmo colocou, para mantê-lo aqui, e é absolutamente natural que quem almeje mudar de patamar, quem almeje fazer diferente do que foi feito nessa temporada, que vá à busca vá atrás de grandes nomes. Então a gente entende que é absolutamente natural que o Jesus, que fez uma temporada absolutamente fantástica no Flamengo, seja cogitado para grandes clubes de Portugal. Nós estamos absolutamente cientes de que isso podia acontecer, isso não é uma novidade para a gente. É um reconhecimento ao trabalho que o Jesus fez no Flamengo, um reconhecimento ao trabalho que a diretoria do Flamengo também fez até agora. A gente entende que isso é absolutamente natural. Dito isso, a gente acredita que o Jesus é nosso. Jesus é nosso. Aliás, eu estava acompanhando uma entrevista sua ao jornalista o Vene Casagrande, do jornal O Dia, né? No YouTube, e você chegou a usar essa expressão, né? A boa relação do Jorge Jesus com o Flamengo blinda a permanência dele no clube, né? E hoje já surgiu a informação também que o pacto que ele tem com os jogadores de voltar ao Mundial está fazendo, né? Está mantendo aqui o Jorge Jesus no Flamengo, no Rio de Janeiro, o Jorge Jesus bancando e mantendo a palavra dele. Isso é muito interessante, isso é muito bacana, o momento que vive o Flamengo nessa relação com o treinador. Ô Facincani, participa aí com a gente, Facincani, nessa entrevista com o BAP. Pois é, BAP, é uma satisfação conversar contigo também, é a primeira vez que também te entrevisto. E em cima disso, então, eu tenho 2 questões. A primeira sobre o assunto do Quesada e a segunda pergunta em relação ao assunto da televisão. Então, sobre ainda o assunto do Jorge Jesus. Por mais que o Jesus tenha esse carinho pelo Flamengo, o Flamengo esse carinho pelo Jorge Jesus, esse pacto de confiança de ambos, mas burocraticamente, o contrato do Jorge Jesus
tem ou não tem alguma multa rescisória justamente para evitar esse tipo de assédio ou qualquer facilidade dele querer retornar à Europa de imediato? Essa é uma pergunta. E a outra questão, nessa história da MP, da liberação que o Flamengo agora tem de ele próprio tentar vender os jogos como mandante, isso é uma independência do Flamengo exclusiva, única, que ele próprio vai tomar por si só para tentar mudar o cenário do futebol brasileiro? Ou o Flamengo pensa em uma independência blocada, ou seja, com outras equipes, com outra movimentação mais forte, para que além dessa mudança na estrutura da venda, da comercialização dos direitos de televisão, o Flamengo também tem uma ideia de uma independência da CBF para ter uma própria liga estruturada, forte, para que o Campeonato Brasileiro seja vendido de uma outra forma, BAP? Bom, boa noite, Facincani. Prazer falar contigo. Vamos lá, na primeira parte. É claro que todos esses contratos de grandes nomes, como o do Jesus, você tem provisões para multas, para saídas, enfim. Também é muito razoável do cidadão comum entender que quando chega um determinado momento na tua vida, você não toma decisões só por causa do coração, ou só por causa do dinheiro, ou só por causa das possibilidades que você tem. Normalmente é uma combinação desses fatores. Nós acreditamos que o Flamengo pode oferecer ao Jorge Jesus uma combinação de fatores que nós julgamos irresistíveis, tá certo? Para que ele fique por aqui. Eu vou repetir, nós nos enchemos de orgulho de percebermos o interesse de outros clubes do quilate, do Benfica, pelo Jorge Jesus. Mas eu vou repetir, o Jesus é nosso, nós fizemos um esforço importante e a gente acredita que a combinação de todos esses fatores levam ao Jesus a considerar que a casa dele é aqui. Bom, sobre essa medida provisória, eu entendo que a pergunta é muito bem colocada. Eu vejo assim, cara, essa medida provisória é uma redenção para o futebol brasileiro. Alguns chegaram a chamá-la de Lei Áurea, e eu entendo que isso seja um fator muito importante, porque é muito importante que a gente diga que o futebol brasileiro tem sido pautado e comandado pela Lei Pelé, que é de 1998. Quando a Lei Pelé foi constituída no Brasil, Facincani, não existia YouTube, não existia Facebook, não existia telefone celular 4G, não existia smartphone. As fronteiras eram muito mais claramente delineadas, a tecnologia era muito diferente, a tecnologia não... Há 10 anos atrás, a gente provavelmente não conseguiria fazer essa entrevista comigo aqui na minha casa, em São Paulo, e vocês aí onde vocês estão, ao vivo, com o telespectador. Enfim, então, a tecnologia revolucionou o mundo nos últimos 10 anos. O mundo mudou mais nos últimos 10 anos do que nos últimos 100 anos. E o futebol brasileiro continua amarrado a uma fotografia de 1998. Então, eu entendo que essa lei, ela liberta o futebol brasileiro como um todo, não é o Flamengo. Algumas pessoas dizem, mas isso só ajuda os grandes clubes, não ajuda os pequenos. É claro que ajuda os pequenos. O bolo do futebol brasileiro como um todo, Facincani, é relativamente pequeno. O futebol brasileiro inteiro movimenta 1 bilhão de euros por ano. Nós entendemos que o potencial do futebol brasileiro nos próximos 5, 10 anos é de caminhar para 4, 5 bi de euros. Então, o bolo de todo mundo vai crescer. Se a gente mantiver a estrutura vigente, contrária à tecnologia, tá certo? Que de alguma maneira empodera o consumidor final, não é o BAP que está dizendo isso. Isso mudou simplesmente. Não cabe a gente ficar resistindo. Resistir é pior. Nós temos que nos engajar com a tecnologia. Hoje você tem múltiplas formas de transmissão e múltiplas formas de acesso pelo consumidor. Então, se trata de você sair de uma situação restrita com apenas um intermediário que tudo controla, tá certo? E que, de alguma maneira, distribui esse conteúdo para quem lhe interessa e para quem lhe convém, para uma possibilidade onde o acesso vai ser, a distribuição vai se dar por múltiplas plataformas e o acesso vai ser múltiplo também.
O contrato que nós detemos com a Rede Globo, especialmente no Brasileiro, por exemplo, ou no Campeonato Carioca, ele possibilita que a Globo explore todas essas possibilidades. Não é de agora, enquanto eu estou falando com vocês. Já é assim há mais de 10 anos. Sim, sim. E isso, por uma série de razões que eu não compreendo, não aconteceram. Eu entendo que não cabe ao futebol brasileiro esperar mais essa decisão de quem quer que seja. Nós temos que nos libertar do passado e nos engajarmos no presente para que a gente possa ter um futuro melhor. Essa é uma decisão democrática, a universalização da distribuição do sinal, do conteúdo do Flamengo ou de qualquer outro clube. Isso vale para o Bahia, vale para o Fortaleza, vale para o Ceará. Que, aliás, nós temos percebido nos últimos dias que todos esses clubes ditos pequenos, é interessante, né? A gente tem o mau hábito na língua portuguesa de chamar de pequeno clubes que têm 3, 4, 5 milhões de torcedores. Eles não são pequenos. Eles vão ter uma possibilidade muito melhor e muito maior. Sobre o fato de você constituir uma liga, eu gosto muito de criar uma metáfora que é assim, a liga por obrigação, ou você está falando de um casamento arranjado, como era no século XVIII, XIX, né, em alguns lugares do planeta, ou você está determinando com quem você tem que se associar. Então, é assim, é um absurdo, porque isso, em relação à Constituição do país, é uma inconstitucionalidade. A gente casa com quem a gente entende que tem valores parecidos com os nossos e a gente monta um negócio com quem a gente confia, com quem a gente acredita. Não cabe ao Estado brasileiro, na nossa opinião, se meter nesse assunto. O Estado devia cuidar de saúde, de educação, de segurança pública, de saneamento básico, tá certo? Mas de previdência, mas não necessariamente, como a gente vê algumas lideranças no Congresso, de forma assodada, tentando correrem para manter esse atraso no nosso ponto de vista. Então, essa medida provisória, ela é libertadora para o consumidor de forma ampla. Você imaginar que um brasileiro que está de férias na Nova Zelândia poderia assistir ao jogo Flamengo e Boa Vista na quarta-feira, tá certo? Pela plataforma que nós definimos, via streaming, eu entendo que é absolutamente democrático e libertador. E isso vale para o torcedor do Flamengo, para o torcedor do Bahia, para o torcedor do Fortaleza, para o torcedor do Corinthians, do São Paulo. Então, esta é uma medida que todos os clubes deviam celebrar e comemorar. E para finalizar, meu amigo, eu queria te dizer o seguinte, no Congresso Nacional, esse assunto está dormente há 10 anos. Então, que seja apenas pelo fato de que isso trouxe o assunto à baila, colocou isso na pauta de todos nós, né, para todos os clubes, eu acho que isso é uma notícia alvissareira e absolutamente positiva para o futebol brasileiro. Oxalá a gente consiga superar esses desafios e que a gente dê um passo importante para mudar o futebol do Brasil também para outro patamar. O BAP, o Eduardo Savai vai perguntar também, mas eu vou pegar esse dado que você projetou aqui, desse salto, né, que o futebol brasileiro pode dar em arrecadação, e pegar números do próprio Flamengo. No ano passado, em abril do ano passado, o Flamengo bateu um recorde mundial de visualização no Facebook, no jogo, na goleada sobre o São José da Bolívia, o São José de Oruro, né, superando até mesmo o Paris Saint-Germain e Manchester United. Eu fico projetando aqui, fiz até uma conta rápida esse dia no Bom Dia Fox, não sei se falei muita bobagem, mas vamos lá. Se você pega uma cota hoje, né, de um campeonato estadual que gira em torno, para clubes grandes, gira em torno, vamos lá, vamos arredondar aqui, 20 milhões de reais para a gente trabalhar no número redondo. Se você num jogo desse, que tem mais de 1 milhão de visualizações, se você cobra um ingresso virtual a 10 reais, você está batendo praticamente num jogo metade da cota da competição inteira. Esse salto é muito projetado em cima disso também. Como é que vocês pretendem comercializar esses jogos do Flamengo nas plataformas digitais? Esse é o caminho? Um ingresso virtual? Um pacote para sócios? Olha, é uma ótima pergunta. Nós temos algumas ideias em curso, mas eu entendo que é tudo muito novo para a gente, tá certo? É tudo muito recente. Então, eu entendo o seu ponto. A tecnologia, se a gente for fazer um paralelo com a tecnologia no mundo,
A tecnologia, eu não me lembro de nenhum segmento onde a tecnologia nos últimos 10 anos tenha feito o produto ter menos acesso do consumidor e que tenha ficado mais caro. Em geral, o acesso melhorou, a qualidade melhorou e o preço caiu. Então, eu entendo que a gente está vivendo um mundo onde agora quem comanda esse show é o mercado, é o consumidor final. O Flamengo vai estar adequado a essa realidade. A sua matemática, ela não é absurda, né? Nós estivemos discutindo nesta semana, agora, sobre possibilidades. Nós acabamos decidindo por uma transmissão gratuita neste jogo de quarta-feira, do dia 1º de julho, porque nós entendemos que isso seria um presente para a torcida do Flamengo e para todas as demais torcidas que estão ansiosas para que o futebol volte no país. Então, nós não nos ativemos ao detalhe do preço, mas a possibilidade de você monetizar isso das mais diferentes formas para o consumidor final pode, em alguns casos, levar à cobrança, como você falou, e pode ser que em outros o volume de dinheiro que seja aportado por patrocinadores possa simplesmente fazer com que o jogo seja gratuito. Isso não é nenhum absurdo. A gente já vê casos como esse acontecendo fora do Brasil, em outros países. Então, existem modelos de negócios diferentes que podem ser aplicados dependendo do momento, da circunstância, do campeonato. E eu entendo que essa é a beleza desse novo mundo que a gente vive, tá certo? E o Flamengo não vai reinventar a roda de forma nenhuma. O Flamengo vai se inserir nesse contexto da democratização e na universalização do acesso do conteúdo por parte dos consumidores, que finalmente têm voz, tá certo? Eles não tinham em 98, durante a Lei Pelé. Se discutiu uma série de possibilidades, mas o consumidor era um detalhe. Hoje, os consumidores, por força da tecnologia, têm voz, têm palavra, e o Flamengo não vai fazer nada que contrarie a vontade soberana do seu torcedor e da audiência que a gente julga merecedor. Maravilha, perfeito, muito bem entendido. Savoia, falta você, né, Savoia? Você não perguntou ainda pro BAP, Savoia, fica à vontade aí. Eu vou perguntar agora, como Quesada e Facincani, primeira vez que eu tenho o privilégio, não tenho essa intimidade toda para chamá-lo de BAP, mas como todo mundo trata por BAP, eu vou pedir licença para te chamar por BAP. Olha, BAP, nesses últimos anos eu vi muita emissora de televisão tentar quebrar o monopólio da Globo no futebol, né? E poucas conseguiram, ou na verdade nenhuma. Claro que uma transmissão inicial vai ser muito importante, que seja um sucesso tecnologicamente. Você disse que a TV Fla, eu não conheço assim de assistir, mas não sei a tecnologia que ela domina. Imagino que seja uma equipe muito competente, mas para transmitir um jogo e esse jogo dar uma boa repercussão, é preciso fazer uma transmissão muito perfeita, né? Perfeita, no mínimo perfeita. Aí eu te pergunto, a TV Fla está preparada para isso? Ou vocês já têm sondagem de alguma outra emissora para transmitir esse primeiro jogo? Porque tem que dar certo, é uma coisa que não pode, é igual pênalti decisivo, né? Você tem que botar a bola para dentro. E uma segunda pergunta, já que muita gente também fez, você acha que o Flamengo e o Santos também quebrou um paradigma, né, com relação ao técnico estrangeiro? Hoje o técnico estrangeiro diante do sucesso do Sampaoli e do Jesus, passou a ser mais aceito pelo torcedor, enfim, por todo mundo aqui no Brasil? Muito obrigado pela atenção. Bom, Savoia, prazer falar contigo. Vamos na primeira parte. Nós, na gestão do Flamengo hoje, nós somos eternos insatisfeitos. Então, eu entendo que a TV Fla está preparada, sim, para transmitir esse jogo, para esse desafio. Nós temos muito orgulho do que nós montamos até agora. Mas o regime de cobrança e de busca pela excelência dentro do Flamengo hoje, ele acontece um minuto sim, um outro também. Então, a gente sempre entende que a gente pode melhorar. Eu tenho certeza absoluta que, se autorizada pelo juizado competente, nós vamos fazer uma transmissão absolutamente sensacional. Nós vamos atingir milhões de pessoas e internamente nós vamos ter 20 coisas para reclamar.
ou para melhorar dentro da TV Fla, porque é sob esse conceito que a gente trabalha no Flamengo, na busca permanente pela excelência. E a gente sabe que o que importa nesse tipo de filosofia é a trajetória que a gente tem, né? Não é a estação final. Então, eu entendo que nós temos um time qualificado, eu entendo que a gente vai cometer equívocos, se eu não tenho a menor dúvida, e nós vamos aproveitar esses equívocos para melhorarmos e para fazermos cada vez melhor. Bom, passando para outra pergunta, qual era a mesma outra pergunta que você tinha comentado? Desculpe, aqui me escapou. Quebra de paradigma. Sobre os treinadores estrangeiros. Técnico estrangeiro. Eu entendo assim, você botar um casaco no verão, tá certo? Ou abrir um guarda-chuva quando não está chovendo, você não está incorrendo numa decisão correta. O que eu quero dizer com isso? Não basta você escolher um treinador estrangeiro e achar que tudo vai dar certo. A história recente no futebol brasileiro condenava a decisão de você trazer treinadores estrangeiros. Por quê? Porque você não tinha uma preparação dentro do departamento de futebol ou na mentalidade do clube para isso. Então, eu acho que não tem uma decisão certa ou errada disso. Tem uma decisão adequada ou inadequada à sua realidade. Nós entendíamos que naquele momento, pelo elenco que a gente tinha, pela composição profissional do departamento do futebol, muito bem conduzida pelo Marquinhos Braz e pelo Bruno Spindel, a gente entendeu que a gente estava no momento que nós nos julgávamos maduros o suficientes para trazermos um treinador estrangeiro. Infelizmente, as coisas deram certo. Se vocês lembrarem, o início do Jesus, se vocês olharem a estatística do Jesus, se a gente pegar os primeiros 60 dias, ele teve uma performance muito inferior à que ele teve após isso, tá certo? Então, nós entendemos que isso depende muito de você estar preparado para trazer um treinador estrangeiro com a sua filosofia, com a sua equipe para trabalhar no Brasil. Eu não sei como foi o caso do Santos. Me parece que tenha sido semelhante, porque o Sampaoli teve um sucesso importante no Campeonato Brasileiro do ano passado. Mas eu queria dividir com vocês aqui que isso passa por a gente estar preparado por isso, por a gente entender que você não vai mudar as coisas fazendo tudo da mesma forma, que a mudança pressupõe uma flexibilização dos teus conceitos, tá certo? E que isso não vai vir por uma varinha de condão. Então, eu entendo que nós, do Flamengo, estávamos preparados para isso. E nós passamos por maus momentos. Teve momentos difíceis. A derrota para o Bahia, a derrota para o Emelec no Equador, foram momentos muito, muito delicados em que a gente esteve ali na ponta da navalha, vamos dizer assim. Mas nós tivemos o equilíbrio emocional que muitas vezes falta aos clubes do Brasil, onde nós tivemos a clarividência de decidirmos pelo que a gente acreditava e não pelo que os fatos apresentavam, tá certo? Nós fomos muito felizes na decisão, estamos muito felizes de que nós superamos esse obstáculo e nós entendemos que nada muda se você não mudar, seja nos direitos de transmissão, seja na forma como você toca as nossas vidas, tá certo? Nós fomos muito felizes com a escolha do Jorge Jesus e nós estimulamos que os demais clubes do Brasil, os clubes co-irmãos, também ousem, mas que eles se preparem para isso. Não significa dizer que a solução é necessariamente estrangeira, mas a mudança vem pela quebra do paradigma dos princípios. Na medida em que você entende que você tem que mudar, esse é o primeiro passo. O ato contínuo é você suportar essa mudança, que muitas vezes ela não vem de forma imediata. E eu entendo que nós, no Flamengo, fomos muito felizes e os nossos co-irmãos do Santos também foram no ano de 2019. Muito bem. Ô, Bap, olha, a gente tem assunto para tratar contigo, a gente poderia ficar ao vivo aqui até amanhã de manhã, porque são muitas questões para falar aqui do Flamengo. Enfim, pois é, mas o tempo aqui realmente está exprimido. Então vamos fazer o seguinte, o Mauro Naves foi que falou aqui. Mauro, você abriu o papo? Vamos fazer o seguinte, Mauro, você fecha então, Mauro. Não, é só uma observação, né? E porque eu também só fiz uma pergunta, mas eu vou muito nesse caminho, faz
tempo que eu digo aqui que os clubes exploram muito mal as redes sociais. Concordo plenamente que a gente acha que quem tem 3 milhões para usar nossos conteúdos é pouca gente, é muita gente. Imagina quem tem muito mais, como o Flamengo, o Corinthians e os maiores daqui. Agora, não tenho dúvida, e por isso sempre diz que o caminho é esse mesmo, que os clubes explorem melhor essas plataformas, fazendo séries exclusivas com jogadores, entrevistas, e no final você vai ter que pagar por isso. Você vai ver alguma coisa exclusiva, vai ter um preço. E aí, Bap, também, desculpa estar te chamando de Bap sem ter essa intimidade toda, eu achava, inclusive, por isso, e me manifestei desta forma, quando surgiu a história do patrocinador Master. Eu, para te dizer a verdade, achava que a Amazon ia, por causa da expertise dela nessas plataformas, convencer o Flamengo, inclusive, a, sei lá, dar menos dinheiro, mas trazer uma expertise para vocês. Porque eu acho que esse é, sem dúvida, independentemente dessa negociação de televisão, mas tem muita coisa para ser explorada aí, que os clubes do Brasil exploram muito mal. E aí é só por curiosidade. Na hora de negociar, ela não chegou, esse assunto não foi tocado no que ela poderia oferecer para o crescimento, independentemente do dinheiro que fosse dado maior pelo BRB e tal. Isso chegou a ser conversado, o que o Flamengo poderia usufruir da expertise que uma empresa como ela já tem. É mais curiosidade, viu, Bap? Mauro, é um prazer falar contigo. Ainda me chama de Luiz Eduardo, nessa vida é minha mãe, tá certo? Ninguém mais me chama por Luiz Eduardo. Então, se eu estiver andando na rua e alguém gritar Luiz Eduardo, carece de eu não olhar, de eu não prestar atenção. Então, fiquem absolutamente à vontade. O BAP virou uma marca registrada, então tá tudo certo. Sobre esse assunto, Mauro, eu acho importante que a gente divida com o público em geral o seguinte: nós temos discutido no Flamengo, nessa esteira de tudo que tem mudado no mundo, e eu entendo que vocês vão concordar, que o patrocínio restrito simplesmente a você colocar uma marca na camisa dos clubes, ele começou a se deteriorar e perder valor. Não é de hoje, nos últimos 10 anos. Isso foi acontecendo nos últimos 10 anos, ele foi perdendo valor, o mundo foi mudando, o mundo ficou muito mais interativo, vamos colocar assim, e a marca numa camisa apenas tão somente era uma forma passiva de você buscar monetizar o investimento de quem patrocinava os clubes no Brasil. Nós tivemos altos e baixos da economia que de alguma maneira agravaram isso, enfim. Mas o fato é o seguinte: se você for olhar o valor de um patrocínio master no Brasil nos últimos 2 anos e comparar com 10 anos atrás, a queda em valores reais é de 30% a 40% no mínimo, para aqueles que conseguiram manter patrocinadores masters. Então, um dos aspectos que nós começamos a considerar no Flamengo, e não foi de agora, era de que a gente não devia buscar mais patrocinadores, mas nós devíamos buscar parceiros de negócios. E estas parcerias de negócios deveriam necessariamente considerar a alavancagem da sensacional torcida que o Flamengo tem. Porque muita gente diz, vamos tentar monetizar um ativo que a gente foi construindo. E ao longo do ano passado, nós investimos muito tempo e energia para conquistar uma posição invejável que nós temos hoje nas redes sociais, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Então, quando você consegue construir um ativo da magnitude que o Flamengo construiu, você também está mais preparado para buscar parceiros de negócios. E dentro desse contexto, a Amazon nos parecia um parceiro perfeito. Mas eu queria dizer para todos os amigos aqui da Fox e para os telespectadores que estão nos assistindo, que felizmente o Flamengo tinha 3 ou 4 cavalos nesse páreo. Nós começamos a conversa com esses potenciais parceiros no início desse ano, tá certo? Alguns já vinham do final do ano passado, a Amazon começou no final do ano passado, outros parceiros foram se juntando nesse páreo, vamos dizer assim, entre o final do ano passado e o início do ano. Todos eles com essa premissa que eu estou dividindo com vocês, de parceria de negócios. As conversas com a Amazon
seja por uma questão filosófica, conceitual, de dinheiro, de parceria de negócios no curto, no médio e no longo prazo, se apresentaram muitíssimo atraentes para o Flamengo e a Amazon conquistou uma liderança neste processo, ok? Imaginei. Nós evoluímos na conversa e aí veio a pandemia. O que aconteceu com a pandemia? A pandemia mudou radicalmente a forma como todas as empresas no planeta estavam vendo o seu momento e o seu futuro, de curto, de médio e de longo prazo, tá certo? Com a Amazon não foi diferente. Nós do Flamengo entendíamos que como a Amazon foi uma das 5 empresas no planeta inteiro que foram valorizadas por essa pandemia, eles saíram mais valorizados dessa pandemia do que eles entraram, tá certo? E eles tiveram um benefício maior, que foi o seguinte: quando nós estávamos conversando com a Amazon, o câmbio estava entre 3,50 e 4 para 1. E durante a pandemia, ele chegou a quase bater em inacreditáveis 6 para 1. Então, a Amazon estaria, do nosso ponto de vista, ganhando, seja no dólar, porque ela se valorizou fora do Brasil, seja no câmbio, porque o real se desvalorizou. E o que aconteceu? A Amazon entendeu, por uma série de razões, que não nos cabe discutir, que o momento era deles assinarem um contrato mais curto. Então, ao invés de um casamento, a gente deveria passar um fim de semana fora. E ao invés de um comprometimento financeiro de X, a gente deveria ter um comprometimento financeiro muito inferior. Então, para a realidade do Flamengo, e eu tenho certeza absoluta que esse não era o objetivo da Amazon, o que seria uma parceria potencial de médio e longo prazo a ser explorada pelas partes, ficou muito parecido do que um patrocínio convencional, que para o Flamengo era uma coisa absolutamente surpreendente e inaceitável pelo que nós entendíamos. Nós temos a conversa com o BRB, que também não era o único na conversa. O BRB queria se transformar num banco digital. O BRB entendia que o Flamengo podia ser uma alavanca fundamental para isso. O Flamengo entendia que ele podia ser um parceiro importante do BRB. E nós rapidamente celebramos esse casamento, que nós acreditamos que deva ser consagrado pelo Conselho Deliberativo do Flamengo em votação até o dia 29 deste mês. Nós entendemos que vai estar tudo certo e que para esse jogo com Boa Vista, a gente já vai ter a marca do nosso parceiro de negócio BRB. Então, vejam, nós temos um contrato de 3 anos com o BRB, com um valor de mínimo garantido, que hoje equivale a 32 milhões de reais. Se você comparar com outros patrocínios convencionais, esse número é substancialmente maior. E nós temos o potencial de upside, de negócios que a gente faça com eles, que isso pode chegar a 50 milhões de reais por ano. Então, nós conseguimos pacificar e planificar para os próximos 3 anos um volume de receitas recorrentes muito importante para o Clube de Regatas do Flamengo. E isso vai ajudar a gente a manter o elenco que a gente tem, eventualmente reforçá-lo, renegociarmos e renovarmos contratos que nós temos aqui e seguirmos nesse objetivo do clube que está no hino da gente, que é vencer, vencer, vencer. A gente sabe que vai ser difícil, nós temos concorrência importante de vários clubes no Brasil, nós respeitamos os nossos adversários, nós respeitamos tanto eles que nós entendemos que nós temos que melhorar. Quer dizer, para continuar tudo do jeito que está, nós temos que seguir mudando. Por isso que o Flamengo decidiu por essa opção e não pela da Amazon. Isto posto, existe uma série de outras possibilidades nesse mundo multidisciplinar e multifacetado que a gente vive hoje em dia, de nós fazermos outros negócios com a Amazon. Então, a gente não entende que a nossa relação com a Amazon se esgotou ou que os potenciais de negócio se esgotaram, pelo que eu estou dividindo com vocês. Nós entendemos que nós temos outras possibilidades e quem sabe no futuro a gente venha até a Amazon junto conosco, como a gente desejava agora.
E a gente sabe, né? A gente sabe que ainda tem espaço na camisa, hein? Ainda tem espaço na camisa do Flamengo. Olha aqui, BAP, bom demais bater esse papo, esclarecer pontos importantes do momento que vive o Flamengo, né? Nessa transição e nesse momento pode se tornar um marco aí com o jogo que se aproxima na próxima semana. E você falou aí na reunião para aprovar o novo patrocínio, a gente sabe que o Flamengo convocou hoje, né, o Conselho Deliberativo para votação, e essa votação vai até a próxima segunda-feira, votação por e-mail, em meio a essa pandemia. Muito obrigado, BAP, até a próxima e boa sorte aí a vocês, boa sorte ao Flamengo. Cuide-se, BAP, um abraço. Muito obrigado pela oportunidade, parabéns a vocês aí pelo expediente do futebol e fiquem com saúde e bem protegidos.